Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando o nosso programa de hoje, dizendo que a Assembleia Legislativa do Ceará renova um contrato de aluguel de avião para ficar à disposição do gabinete da presidência da Assembleia por um valor superior a R$1,5 milhão no ano. Este avião serve, aliás, esse contrato já existe, a Assembleia apenas aditivou, quer dizer, renovou o contrato, agora com pouco mais de R$1,5 milhão para servir aos passeios dos deputados estaduais. A Assembleia não dá um bom exemplo de respeito aos recursos públicos. Ela tem um duodécimo significativo. A Lei de Responsabilidade Fiscal obriga o Estado a liberar mensalmente uma parcela X dos recursos arrecadados para o custeio do Legislativo cearense. Quanto mais aumenta a arrecadação, mais aumenta o dinheiro da Assembleia. E aí ela gasta sem dó nem piedade. Porque os deputados vão contratar um avião para ficar à disposição deles ao custo de R$1,5 milhão por ano, já que eles não viajam, não têm exercício fora do Estado. As viagens que eles podem empreender são as viagens para os seus municípios. E grande parte dos municípios sequer tem aeroporto para receber a aeronave do tipo que é contratada pela Assembleia. É desmando. Os cearenses precisam acompanhar esses gastos que são feitos pela Assembleia Legislativa, com avião, com contratação de pessoas para não prestar serviço algum, só para servir de nepotismo. Enquanto isso, nós estamos nos deparando aí, já está garantido, a não ser, e que se Deus quiser pode mudar, está garantido que nós teremos uma seca no próximo ano. Esta seca só não acontecerá se Deus nos prover com chuvas, mas a seca já está anunciada desde o início deste ano. E as autoridades cearenses, sobretudo os deputados estaduais, não têm nenhuma ação concreta com relação a medidas de preparação para a minimização dos sofrimentos da maioria da população cearense com as consequências da seca que teremos no próximo ano. No Congresso Nacional, deputados federais de outros estados do Nordeste, que também poderão sofrer as consequências de uma seca em 2024, já se mobilizam para o enfrentamento da crise hídrica e também humana que teremos a partir do início do próximo ano. Amanda. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. Bom, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados discute nesta quinta-feira, 14, medidas para enfrentar a seca atípica prevista para o Nordeste entre fevereiro e maio de 2024. A audiência pública será realizada no dia 4, às 10 horas desta manhã. A reunião é uma iniciativa do deputado Fernando Mineiro, do
PT do Rio Grande do Norte. Ele destaca que o fenômeno El Niño, junto com outros efeitos do aquecimento global, vai provocar no primeiro semestre do ano que vem uma severa estiagem na região Nordeste. Ele diz que o alerta da seca anormal por estar prevista para acontecer durante o período de chuvas foi dado em novembro pelo climatologista Carlos Nobre e ganhou destaque em vários veículos de comunicação de forma complementar. Fernando Mineiro acrescenta que a comunidade científica cobrou dos governos federais e estaduais políticas emergenciais para atender a população do semiárido nordestino e diminuir os prejuízos econômicos, principalmente na agropecuária. O deputado informa que, por estudos, as temperaturas do Nordeste e do Norte podem ficar entre 0,5 graus Celsius e 2,5 graus Celsius acima da média no ano que vem. E o senador e ainda ministro da Justiça do governo Lula, Flávio Dino, vai realmente ser ministro do Supremo Tribunal Federal. O seu nome foi aprovado ontem pelo Senado da República. Nós sempre dissemos aqui, inclusive no programa de ontem, que o nome dele seria aprovado, apesar das inúmeras manifestações contrárias. Foi uma longa sabatina que durou próximo das 10 horas, mas ele se ouve muito bem em todo o curso dessa sabatina. O senador Vermerton Rocha, que foi aliado e adversário político de Dino no estado do Maranhão, foi o relator do projeto de sua indicação. O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, quando teve a oportunidade de falar, todos os deputados da Comissão de Constituição e Justiça tinham 10 minutos para interpelarem tanto o ministro Flávio Dino quanto o procurador indicado para a Procuradoria-Geral da República. Pois bem, Eduardo Braga, quando foi falar, fez questão de citar que estava sendo portador de uma mensagem do ex-presidente José Sarney, a principal liderança do Maranhão, derrotada por Flávio Dino. Sarney e sua família, que já governaram o estado do Maranhão, representaram o estado do Maranhão no Senado e na Câmara dos Deputados, elogiou a indicação de Flávio Dino para o Supremo. Mas vamos ouvir o que disse o senador Vermerton sobre Dino. Nós estivemos desde cedo na CCJ, uma longa sabatina, onde tivemos a oportunidade não só de testemunhar o que já tínhamos relatado, mas também de tirar todas as dúvidas em relação ao notável saber jurídico e à reputação do indicado, senhor Flávio Dino, para a vaga da Suprema Corte Federal. Isso porque são os pré-requisitos necessários para se ocupar função de tal relevância. Quero dizer, presidente, que também, convencido da postura e da forma como o ministro Flávio Dino não só conduziu hoje a sabatina, ficou muito claro que ele sabe se conduzir de acordo com a tarefa que ele se delega ou lhe é delegada durante a sua vida pública. Soube se comportar como juiz federal, não esteve envolvido em nenhum tipo de ação espetaculosa, não esteve em nenhum tipo de operação que viesse tentar lhe projetar. Flávio Dino, enquanto juiz federal, ele se dedicou à sua magistratura ao longo dos 12 anos da sua vida pública naquele momento. Naquele momento, teve a oportunidade de ser desembargador convocado aqui no TRF1. Teve a oportunidade
de ser presidente da Associação dos Magistrados do Brasil. Não foi do seu estado, de todo o Brasil. Ele teve a oportunidade de ser secretário do conselho mais importante do Judiciário, o órgão máximo superior do Judiciário, que é ser secretário nacional do CNJ. O senador Flávio Dino, ministro Pacheco, decidiu entrar na política, senador Otton. E ali, senador Omar, ele fez como todos têm que fazer. Encerrou a sua carreira, se afastou e dali ele anunciou a sua entrada na vida pública. Repito, pela porta da frente, sem precisar usar nenhuma operação, nenhum tipo de ação para que ele pudesse viabilizar. Então, ele, ao ser governador 2 vezes, ser o único brasileiro em vida, que teve a oportunidade de estar ocupando os 3 poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, se credenciou para chegar ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu quero aqui agradecer a confiança de Vossa Excelência e dizer que nós estamos aqui convencidos que o Flávio Dino não só será aprovado pelo plenário do Senado Federal, mas também será um grande um grande ministro da Suprema Corte Federal e honrará o Maranhão, o Nordeste brasileiro. Obrigado. Agora nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. Bom, ainda sobre a sabatina a que submeteu o ministro Flávio Dino ontem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, sobre a votação da indicação do seu nome para ministro do Supremo Tribunal Federal no plenário do Senado, vale dizer que na Comissão de Constituição e Justiça, 2 cearenses votaram na indicação de Flávio Dino, um a favor e outro contra. Os 2 senadores são o Camilo Santana, que votou a favor, e Eduardo Girão, que votou contra. A votação foi secreta, mas nós estamos dizendo que ele votou contra porque ele havia antecipado o seu voto. Ele havia antecipado que votaria contra a indicação de Flávio Dino. E então, confiando no que ele disse, nós afirmamos que ele votou contra. Camilo Santana foi exonerado do Ministério da Educação, especialmente só e tão somente para ir votar em Flávio Dino, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, quanto no plenário do Senado. O governo do presidente Lula não queria sofrer uma derrota. Aliás, seria horrível para ele perder essa indicação. Ele já havia perdido uma indicação para a Defensoria Pública Geral da União. Portanto, ele exonerou todos os ministros senadores para que fossem votar. Camilo votou a favor e Girão, óbvio, votou contra. O momento que causou admiração em muita gente, óbvio que fora do Senado, porque lá eles, embora sejam adversários políticos, têm uma convivência amigável, socialmente eles convivem muito bem no Senado. Mas, quando o senador Sérgio Moro saiu da sua cadeira para ir cumprimentar o sabatinado, o ministro Flávio Dino, as especulações pulularam pelo Brasil afora. Nós ainda somos muito mal educados em relação à relação política. Nós entendemos erroneamente que os políticos
adversários são inimigos. Não necessariamente, e nunca deveriam ser. Todos podemos ter ideias diferentes uns dos outros, mas, respeitando-nos, podemos conviver amigavelmente, socialmente, muito bem. A política brasileira, em determinado momento, é ruim exatamente por essa concepção de que adversários são inimigos. Não, adversários não devem ser inimigos, até porque, no caso do Ceará, nós temos 3 senadores, todos os estados brasileiros têm 3 senadores. Um senador, o Eduardo Girão, é oposição ao governo do Estado. Mas o fato de ele ser oposição ao governo do Estado não o credencia a ser inimigo do governador. Ele tem por obrigação, todos os 3 senadores, por obrigação, defender os interesses do Estado do Ceará, seja quem for o governador do momento. Um outro fato interessante para nós aqui do Ceará foi imediatamente após o resultado da votação na Comissão de Constituição e Justiça, que é importante politicamente, mas não era tão importante com relação ao resultado final da indicação, porque a votação no plenário do Senado é que é a definitiva. O sabatinado pode até ser derrotado na Comissão de Constituição e Justiça, mesmo assim, o seu nome obrigatoriamente terá que ser levado ao plenário. E se o plenário aprovar com 41 votos a favor, o indicado será realmente indicado e o presidente da República poderá nomeá-lo para o cargo. Pois bem, um outro fato significativo foi que, imediatamente após o resultado da eleição, estavam lá o cearense Inácio Arruda, uma das lideranças nacionais do PCdoB, com a deputada federal, líder do PC, líder na Câmara dos Deputados, não do PCdoB, mas do bloco a que ele integra, abraçados com Flávio Dino. Flávio Dino começou a sua vida política partidária, filiado ao PCdoB. Pelo PCdoB, ele foi deputado federal e foi governador do estado do Maranhão. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que a deputada estadual, doutora Silvana, volta a defender uma chapa pura do PL no ano que vem. Quero ver quantos conservadores tem em Fortaleza. Com 3 nomes lançados por legendas de direita, a parlamentar acredita ser difícil uma coligação do Partido Liberal com outras siglas. Também temos sobre a Assembleia que o deputado Felipe Mota alega que o Estado não receberá R$1 bilhão do governo federal, mas será um empréstimo. Na avaliação do parlamentar, os recursos serão oriundos de um empréstimo feito pelo Executivo Estadual através de uma mensagem que tramita na Casa Estadual Legislativa. Também temos que a CPI da Enel será prorrogada. Deputado defende acompanhamento de plano de expansão. O colegiado precisa acompanhar esse plano prometido pela empresa para se saber se essa medida será de fato realizada pela fornecedora de energia. E também temos que deputado petista critica a aprovação do título de cidadão fortalezense para Jair Bolsonaro. De Assis Diniz diz que a aprovação da honraria se torna ainda mais incoerente, visto o apoio que recebeu de parlamentares do PDT. Agora com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos a principal manchete sobre economia. Não existe nada sem juros, é o marketing do varejo, diz presidente das associações comerciais. Alfredo Cotai explica que comerciantes embutem juros cobrados pelas maquininhas de cartão de crédito no preço do produto, já que precisam antecipar os valores e pagam por isso. Ele sugere limitação em 8 parcelas. Agora, com as atualizações do Globo, temos em principal destaque
sobre Dino no STF, que o ministro herda 344 ações, incluindo CPI da Covid, Jair Bolsonaro e Juscelino Filho. O novo integrante da corte cuidará de processos que eram da ministra Rosa Weber e de parte das ações de Luiz Roberto Barroso. Também temos que banco cobra mais de R$360 mil de Jair Renan por não pagar empréstimo. Também temos sobre Janja hackeada, a primeira-dama, a PF faz buscas em caso de suspeito de invadir a rede social da primeira-dama. E agora, com as últimas da Folha de São Paulo, temos que Dino será o primeiro-ministro no Supremo desde a redemocratização, antes eleito para o Executivo. E também temos que comandante da Marinha se queixa de navios antigos em evento na presença de Lula. Força tenta angariar apoio do governo à proposta para aumentar um orçamento militar. Bom, Flávio Dino ainda terá que ser realmente nomeado pelo presidente Lula. A nomeação só se dá depois da aprovação do nome no Senado da República. Essa aprovação aconteceu ontem, já quase no final da noite, e o presidente do Senado anunciou que seria feito imediatamente a comunicação da aprovação ao presidente Lula para que ele possa efetivar a nomeação e o ministro ser empossado, que provavelmente só acontecerá em fevereiro, pois o Supremo Tribunal Federal, a Justiça brasileira, como nós dissemos ontem, entra de recesso a partir do dia 20 deste mês e só volta a funcionar no dia 1º de fevereiro. Então, Flávio Dino só será empossado em fevereiro. Agora é o momento de fazermos o nosso segundo intervalo e já estaremos de volta com a última parte do nosso programa. Bom, ontem nós fizemos um comentário aqui sobre uma atuação do Ministério Público autorizado pelo Judiciário de busca e apreensão em várias prefeituras do Ceará, 20 prefeituras, por conta de licitações irregulares para contratações de cooperativas. E nós dizíamos que essas cooperativas eram uma das principais saídas de desvios de recursos públicos, porque elas não são fiscalizadas como deveriam e servem de nepotismo, porque os empregados dessas cooperativas são indicados pelos políticos e eles indicam seus afilhados e parentes. E aí nós nos deparamos ainda ontem, no início da noite, com 3 extratos de dispensa de licitação. Atenção! Ora, se a contratação feita através de uma licitação ainda tem irregularidades, que dirá quando ela é feita com dispensa de licitação? E nós dizemos que a situação das cooperativas, do desvio de dinheiro através dessas cooperativas, não era apenas nos municípios. E aqui está a confirmação, no Estado também. Nós temos aqui 3 extratos de dispensa de licitação que estão na página 31 do Diário Oficial de ontem, 13 de dezembro, na página 31. O primeiro extrato de dispensa de licitação é a CAGES, dispensando a licitação para contratar por 180 dias, a empresa Lotil Construções e Incorporações Limitada. Neste primeiro contrato, a CAGES vai pagar por 6 meses a importância de 9 milhões, 1,5 milhão por mês,
9.102.626,78. O primeiro. O segundo é com a mesma empresa Lotil Construções, também de 180 dias. Este no valor de R$ 3.281.244,32. E o terceiro contrato com a mesma empresa Lotil, no mesmo prazo de 180 dias, no valor de R$ 4.096.718,39. Atenção, Ministério Público, que está atento a algumas situações de prefeituras, pequenas prefeituras, porque aí Caucaia, Juazeiro, Maracanaú, Sobral e outras grandes ou consideradas grandes, o Ministério Público passa à distância. Atenção, Ministério Público, vamos lá ver esses contratos da CAGES. Atenção, Tribunal de Contas do Estado. A CAGES precisa ser fiscalizada com relação a esses seus contratos, sobretudo os sem licitações. Obrigado pela audiência dispensada. Amanhã, com a proteção de Deus, se Deus quiser, estaremos de volta. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Até amanhã.